Boa noite a todos os nossos irmãos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja nas vossas casas, nos vossos lares, onde quer que você esteja, meu irmão, nesse momento. Na bolé de um caminhão, num táxi, numa viatura policial, num barco, num navio, num acampamento, irmãos, na prisão, aonde quer que você esteja, que a palavra do Senhor venha te alcançar agora nesse momento e venha te trazer paz no vosso coração. Porque nós não estamos sozinhos, irmãos, porque Deus está conosco. Deus está na liderança do povo dele. Deus está à frente daqueles que se submetem a ouvir a palavra de Deus. E nós, esta noite, traímos algo maravilhoso para os nossos corações. Uma palavra boa, uma palavra pura de Deus, uma palavra para o meu e para o seu coração. Estamos aqui, irmãos, porque Deus está nos conduzindo a fazer os nossos cultos na nossa casa aberta. Já vai fazer um ano que nós estamos fazendo esses cultos. E com as lives, né? Nós já fazíamos os cultos, mas aí Deus colocou no nosso coração para fazermos as lives ao vivo aqui para todos vocês. E temos observado que tem surtido grandes efeitos na vida de algumas pessoas. E nós não desejamos, nós não somos altivos de coração, nós não desejamos ser famosos, nem de like, nem essas coisas, irmãos. Não, a única coisa que nós queremos é levar o alimento para todos vocês. O alimento espiritual para todos vocês. A palavra de Deus, ela é rica e eficaz. E toda vez que ela é lançada, ela não volta sem ser concretizada. Ela não volta vazia. E ela é apta para redarguir o coração do homem, para alertar, para corrigir o coração do homem. O diabo ele tem incessantemente deturpado a palavra de Deus. E nós aqui temos colocado dia a dia, colocado nos nossos cultos, um pouco da mensagem plena do Senhor Jesus. A palavra pura e do jeito que a palavra de Deus é. Porque aqui nós temos liberdade para falar de Deus. Deus é maravilhoso. Deus, ele está sempre conosco. Ele não nos abandona. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Você sabe que eu fico mais feliz? É de saber quando as pessoas, elas falam comigo e falam assim, irmão, pessoas que eu nunca imaginaria, rapaz. Pessoas chegam em mim e falam, irmão, eu assisti a sua live lá, olha, e Deus falou comigo, sabe? Eu fico feliz porque, irmão, esse trabalho que a gente está fazendo aqui na nossa casa, nós já fazíamos um culto no nosso lar, porque nós optamos por estar fazendo culto nos lares. Não é que a gente, irmão, não quer estar dentro de uma igreja, mas é que dentro das igrejas, irmãos, o que Deus fez por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, é algo tão tremendo, irmãos. Deus fez algo tão tremendo na nossa vida, que eu não aceito, irmãos, servir a Deus de qualquer jeito. Eu não aceito servir a Deus de qualquer jeito. Eu me nego, irmãos, a servir a Deus de qualquer forma. Ao ler a palavra de Deus, eu vejo que Deus é um Deus que ele é rigoroso naquilo que ele quer, naquilo que ele faz. Quando Deus mandou aqueles homens do passado a fazer templos para ele requisitava até a roupa da pessoa. Olha, você só vai entrar lá na tenda da congregação assim, 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 assado. As pessoas assim, assim, assim. O nosso Deus, irmãos, ele é um Deus que ele exige santidade. Ele exige, irmãos, maturidade. Ele exige que nós venhamos a nos dedicar para ele. E hoje, irmãos, infelizmente, muitas igrejas perderam um pouco a essência de saber o que é agradar a Deus e vão para agradar homens. Eu me entristeço com isso, irmãos. Então, por esse motivo, hoje, Deus colocou no nosso coração para nós estarmos fazendo os nossos cultos aqui na nossa casa e abrir esse espaço para poder passar um pouco daquilo que Deus coloca nos nossos corações para vocês. Irmãos, eu não estou aqui atrás de fama, eu não estou atrás de nada disso. Eu quero que Deus entre na sua casa, que Deus entre no seu coração, que Deus venha fazer com você o que Ele fez comigo. Irmãos, eu era um marimbondo, eu era um moribundo, eu vivia de qualquer jeito, eu vivia dentro do pecado, eu era uma árvore cortada, mas a graça de Deus me alcançou, aleluia. E Ele um dia falou comigo, e falou com a minha família,
E desde então Ele tem andado do meu lado, aleluia. Nunca me abandonou, meus amigos me abandonaram, pessoas que eu acreditava que eram meus amigos, meus familiares me abandonaram, mas Ele continua do meu lado, por isso que eu honro esse Deus maravilhoso, aleluia. Por isso que eu não deixo de honrar a esse Deus maravilhoso, aleluia, que está sempre ao meu lado, nunca me traiu, irmãos, e nem vai, aleluia. Ele sempre tem algo melhor para mim. Nem eu queria tanto, mas Ele me deu mais que o suficiente, irmãos, aleluia. Eu fico feliz, porque a palavra de Deus, irmãos, ela fala assim, ó. Marcos 18:20 fala assim, ó. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Aleluia. A Bíblia não fala assim, ó. Se você abrir uma congregação com CNPJ, com mocidade, com círculo de oração, com grupo de varões e com toda a cúpula do ministério, aí eu estarei no meio de vós. A Bíblia fala assim, ó, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Aleluia. Esse Deus é maravilhoso, irmãos. Ele é simples. As pessoas que fazem coisas grandes achando que Ele quer coisas grandes. O que Ele quer é a obediência dEle. Ele quer que nós sejamos obedientes a Ele. Lá em Mateus 18:20, fala assim, ó. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Eu louvo a Deus todo dia, irmãos. Quando eu acordo de manhã, eu falo, Senhor, obrigado por o Senhor me deixar abrir os olhos. Me dá longanimidade, Senhor, me dá saúde. E ao dormir, eu oro juntamente com a minha esposa e agradeço o dia bem que é bom que Ele me deu. Mesmo que eu tenha sido atrocidado no meu trabalho, mesmo que eu tenha sido humilhado no meu trabalho, eu agradeço a Deus o dia bom que Ele me deu, porque eu estou ali com a minha esposa na minha casa. Aleluia! E isso é importante, irmão. Em tudo dai graça. Aleluia! Porque você vai dar graça só quando você estiver no bem, aí não é legal. Você tem que dar graça em tudo. Não é verdade? Hoje Deus tem uma palavra maravilhosa para o meu coração e para o seu coração. Irmãos, eu peço a vocês que acompanhem com a Bíblia na mão. Se você não acompanha com a Bíblia na mão, o que acontece? O diabo, irmãos, ele é tremendo. O que ele faz? Ele deturpa o que eu falei e coloca no seu coração que isso que eu estou falando não é verdade. Mas se você acompanhar aí, junto com a Bíblia, ou seu smartphone, baixa a Bíblia, e você acompanhar, irmão, não acredite 100% no que as pessoas falam. Não acredite no que ninguém fala. Confira lá. Sabe por quê? Porque a sua salvação depende disso. Eu não posso salvar ninguém, eu só posso me salvar. Então é assim, irmãos, a salvação, como ela é um projeto de Deus para a sua vida, mas algo individual, não deixe a sua salvação na mão das pessoas. Não deixe a sua salvação na mão das outras pessoas. Sempre confira que se aquilo que está sendo ministrado onde você está, se aquilo realmente condiz com a palavra de Deus. Para que lá na frente, Deus não venha usar essa palavra para te julgar. Porque nós seremos julgados pela palavra de Deus, irmãos. Então, se você está na igreja e você está indo na igreja e você está contra a palavra de Deus, você será julgado com a palavra de Deus. Porque Deus não vai nos julgar por palavras que Ele não nos deu, por uma lei que Ele não colocou para nós aprendermos. Então Ele coloca a Bíblia e fala, você vai aprender a Bíblia, você vai se corrigir, e lá na frente o julgamento será pela Bíblia. Porque Ele não pode simplesmente trazer um outro evangelho e vai te julgar. Ele vai te julgar pela palavra de Deus que você está aqui, não é verdade? E aqui em casa nós temos liberdade para falar para você. Aqui nós temos liberdade para abrirmos a Bíblia em qualquer lugar que seja e levar a palavra para você. Nós somos a atalaia de Deus para isso. Porque aqui em casa nós temos liberdade do Espírito Santo para falar para você tudo que está na Bíblia. Diferente das igrejas, que para você trazer uma palavra, você tem que trazer, você tem que levar o ministério da igreja para que aquele ministério avalie se aquela sua palavra é conveniente para a igreja dele.
E se ele assim não achar que é conveniente para a igreja dele, então ele não vai permitir que você leve essa palavra. Ele não vai deixar você falar isso aí na igreja. Eu já vi homens de Deus serem expulsos da igreja por ter falado coisas que estavam dentro da Bíblia. Porque aquela igreja não aceitava, irmãos. Não é verdade? Então, eu peço a você, encarecidamente, não todas as nossas lives eu falo, não acredite 100% no que ninguém fala para você. Confira dentro da Bíblia se aquilo que nós estamos falando ou que outras pessoas aí falam para você está constando na Bíblia. E se assim for, creia. Aleluia! Creia, aleluia, creia, aleluia, e não deixe que o diabo, nosso adversário, use essas palavras contra a gente mesmo, tá bom, meu irmão querido? Vamos lá? Irmãos, hoje a nossa palavra principal está em Mateus 7, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 7, do 3 ao 5. Abra sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Essa palavra, irmãos, ela tem sido usada muitas vezes pelas pessoas para transformar e gelar a igreja de uma forma muito intensa. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem assim, se esfriado de uma maneira muito grande. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem definhado, ela tem se esfriado, ela tem retroagido, né? Muitas das vezes por causa dessa palavra colocada, né, de maneira errada dentro das igrejas, né? Vamos lá. Está escrito assim, ó: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Irmãos, vocês já perceberam, aleluia, vocês já perceberam que hoje nas igrejas você não pode mais repreender ninguém porque você está julgando a pessoa? Irmãos, hoje dentro das igrejas, as pessoas têm feito coisas horríveis que vão contra as doutrinas do nosso Senhor Jesus Cristo. Com base nessa palavra, irmãos, que você não pode julgar ninguém. Não julgueis, irmão. Você está me julgando? Se você vai falar para a sua liderança que algumas irmãs estão indo com pinturas muito em excesso para a igreja, ele vai falar para você assim: ó, cuida da sua vida, irmãos, deixa que eu cuido delas. Não julgue sua irmã. Tá bom, meu irmão? Se você for ver alguém na igreja fazendo alguma coisa que não é devido, se você for lá falar para ela, ele automaticamente vai olhar para você e falar: você está me julgando? E com base nessa palavra, irmãos, de não julgar para não ser julgado, então se você não quer ser julgado, você não vai julgar, não é? Está errado. Está errado, irmãos. Como que pode, irmãos, se você está dentro de uma igreja, e se a palavra de Deus é a correção para a igreja, como que você não pode trazer a correção para a igreja? Ah, irmão, mas só quem pode repreender a pessoa é o pastor. Onde é que está escrito isso? Aonde está escrito na Bíblia que só quem pode levar uma palavra de correção dentro da igreja é o pastor? Se você está na igreja e você está observando o seu irmão fazer uso da sua conduta de forma inadequada, compete a você falar para ele, não o pastor. Porque, irmãos, muita coisa o pastor não vê. O pastor não é Deus. O pastor ele não é onisciente. O pastor não é onipotente e não é onipresente. Ele não consegue ver o futuro, nem o passado, nem o presente. Quem vê é Deus. Não é verdade? E as ovelhas que se veem, as ovelhas que se observam. Irmão, se você lê o texto de forma literal, observe. Por que reparas tu no argueiro? O que é um argueiro, irmãos? É uma pequena fagulha, um cisco dentro do olho. Ó, por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? Por que reparas tu? Irmão, se você repara que seu irmão está fazendo algo pequeno, a Bíblia fala, mas como que você vai repreender seu irmão se você está fazendo coisa pior? Você entendeu? Ó, por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho?
como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? O que a palavra do Senhor nesta noite vem nos trazendo a reflexão? Que para você corrigir o teu irmão, você precisa estar apto para corrigir o teu irmão. Agora, se você pratica iniquidade, se você está em pecado, se você pratica coisas erradas, como que você vai corrigir o teu irmão se você faz a mesma coisa? Como que você vai falar para o teu irmão, não faça isso, se você faz a mesma coisa que ele? É isso que a palavra de Deus está falando. A palavra de Deus não está repreendendo quem está falando que o irmão está errado. A palavra de Deus está falando que para você repreender seu irmão que está fazendo algo errado, você tem que estar em perfeito estado para você chegar nele e ter moral para você falar para ele, olha, não faça isso. Ele vai olhar para você e falar, tá bom, irmão, bem, Deus abençoe. Porque ele sabe que você tem uma conduta correta. Como que você vai falar para o seu irmão, como que uma mulher vai chegar para outra mulher e falar assim, não usa esse tipo de maquiagem, ela olha para a outra e fala assim, mas você usa pior, irmã. Como que uma irmã vai falar para a irmã dentro da igreja, irmã, você está vindo com roupas muito indecentes para a igreja. A sua roupa é indecente para a igreja. Como que essa irmã vai falar para a outra que a roupa que ela está indecente se ela usa roupa pior? É isso que a palavra de Deus está falando aqui. Aleluia. A palavra de Deus, irmãos, ela não está falando para você não trazer essa reflexão para o seu irmão. Mas se ela está falando para você corrigir alguém, você tem que estar em harmonia com Deus. Você tem que estar em perfeição para você falar do seu irmão. Ó, como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar, deixa-me te corrigir. Deixa-me te corrigir. Estando você pior. Como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Aí a Bíblia vem falar, ó, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Hipócrita, te conserta primeiro, vaso, para depois você cuidar em consertar o teu irmão. A Bíblia não fala que você não pode, ela só fala que para você corrigir, você tem que estar apto para fazer isso, porque senão se torna hipocrisia, irmãos. Como que o pai de família pode chegar para o filho com um cigarro na boca, irmãos? E falar para o filho, não fuma. Se eu te pegar fumando, eu queimo a tua boca. Se eu te pegar bebendo, eu te rebento. Aí ele olha para o pai e fala assim, ah pai, mas o senhor vive no bar, o senhor bebe e fuma, por que eu não posso beber e fumar? É simples, irmão. A palavra de Deus é a luz, irmão, para quem está em trevas de entendimento. As pessoas dentro da igreja, irmãos, estão assim, ó, fazendo o que quer dentro da igreja. Vem do jeito que quer, ninguém pode falar nada. Está me julgando? Você está me julgando? Você está me julgando? Oh, então você está me julgando? Aí, se você não quer ser julgado, o que você faz? Você não julga. Aonde está escrito dentro da Bíblia que quem vai trazer a correção é simplesmente o pastor, irmãos. Nós somos seres humanos. Seres humanos se conversam, se relacionam entre si. As pessoas da igreja, irmãos, multidões de pessoas. Como que um pastor vai conseguir olhar uma multidão de 1.000, 2.000 pessoas? Nem como, irmão. Então o povo, no meio do povo, se corrige. Se corrige. A Bíblia não fala que você não pode. A Bíblia fala que para você falar, você tem que estar apto para falar. Às vezes, irmãos, o pastor não fala porque ele também não está apto para falar. Antigamente eu lembro que os pastores falavam para as pessoas assim, ó, a televisão é uma janela do diabo dentro da tua casa. A televisão, irmãos, é um condutor do diabo dentro da sua casa. Aí você ia na casa do pastor visitar o pastor, tinha uma televisão na casa dele. Só que tinha pastor, irmão, que ele falava para você, ó, a televisão é um condutor do diabo dentro da sua casa, mas ele não tinha dentro da casa dele. Então ele não era hipócrita, ele pregava algo para você que ele vivia. E é isso que o Evangelho nos ensina, a pregar o Evangelho com a nossa vida. Aleluia! Então hoje dentro das igrejas, irmãos, isso é uma degradação moral tremenda. Porque você não pode falar. Se você for falar para o pastor da sua igreja que está acontecendo determinadas coisas embaixo dos olhos dele que ele não está vendo, ele convida automaticamente você a procurar um lugar melhor para você congregar. Existe uma lei da mordaça dentro das igrejas. Existe um liberalismo teológico dentro das igrejas. Um liberalismo teológico dentro das igrejas que se pode tudo, irmãos.
Ah, mas quando a Bíblia falava que a mulher não podia se pronunciar dentro da igreja, era naquela época. Ah, mas o homem não podia se deitar com outro homem, é porque era naquela época. Então hoje, irmãos, as pessoas simplesmente não vão mais para a igreja para agradar a Deus, mas para agradar os ministérios, para bajular homens de poder. Infelizmente as igrejas estão lotadas de pessoas, irmãos, atrás de cargos. Infelizmente, irmãos. E muitas pessoas gostariam de estar na igreja, mas não estão. Por quê? Porque não concordam com as coisas que ocorrem dentro dessas igrejas. Aleluia, aleluia. Irmãos, lá em 1 Coríntios 5, 11 ao 13, fala assim, ó: mas agora vos escrevi, que não vos associeis com aqueles que, se dizendo irmãos, for devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal ainda nem comás. Porque eu tenho em que julgar também os que estão de fora? Não julguei vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai dentre vós este iníquo. Aleluia! Irmãos, a igreja do Senhor tem que ser santa, porque aquele que nos chamou é santo. Aquele que está na liderança da igreja, que é Jesus, ele é santo. A Bíblia fala para nós imitarmos a Cristo, aleluia. A Bíblia não fala para nós imitar a ministério. A Bíblia não fala para a gente imitar a congregação, a placa da igreja. A Bíblia fala para nós imitar a Cristo, aleluia. Aleluia! É Cristo que nós temos que almejar. Nós temos que olhar para Cristo e tentarmos nos igualar a Ele. Cada dia, como um varão perfeito, cada dia nos moldando, a cada dia nos moldando, segundo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que nos corrige é luz para os nossos olhos. Ele tira o homem, o ser humano, das trevas de entendimento. Aleluia! Venha como estás, mas não vai poder permanecer como está. Você não pode permanecer como você está. Você pode vir como você está, eu te aceito. Mas eu não aceito que você permaneça como você está. Você tem que mudar, meu irmão. Você tem que crer na palavra de Deus. Você tem que crer na palavra corretiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Para a sua vida, para que um dia, quando o Senhor abrir o céu e Ele apontar lá nas nuvens, você subir com Ele, aleluia. Glória a Deus. A função do pastor da igreja, irmãos, é preparar a ovelha e fazer com que a ovelha se torne dependente de Cristo, aleluia. A função pastoral é levar o alimento para a igreja, apacentar a igreja, é transformar a ovelha em uma ovelha dependente do amor de Cristo. Não transformar a igreja, a ovelha dependente de igreja, dependente de ministério, dependente de pastor. Porque o sumo pastor é Cristo. Foi Jesus que deu a vida por todos nós. Foi Ele que morreu, irmãos. Não foi ministério, não foi placa de igreja. Não foi, irmãos. Ele que foi, Ele que não hesitou, Ele que foi lá, Ele que foi pendurado na cruz do Calvário. E o seu sangue foi derramado, Ele foi chicoteado, Ele que merece. Só Ele que merece. Ninguém mais, irmãos. Quer bajular, irmão? Bajula Deus. Quer ser imitador? Imite Deus, imite Jesus. Porque Ele andou no meio do povo aqui na terra. E a Bíblia fala que em tudo Ele foi tentado e nada Ele pecou. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia fala que nós não devemos julgar o homem, as pessoas de fora da igreja. Porque as pessoas de fora da igreja, quem vai julgar é Deus. Mas nós temos que julgar as pessoas que estão de dentro. E por causa que a gente não está julgando as pessoas que estão dentro da igreja, por esse motivo que a igreja está sucateada. Aleluia! A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo está sucateada com o mundanismo dentro toda da igreja.
Hoje se pode tudo, meu irmão e irmã. Hoje você pode ir para a igreja do jeito que você quiser, de chinelo, de bermuda. Você pode ir para a igreja de saia curta, com o cabelo rapado, com um brinco grande, com batom vermelho. Você pode ir para a igreja do jeito que você quiser, porque não pode julgar. Aleluia! Não se pode julgar, irmão. Essa palavra de que não pode se julgar, irmão, o diabo deturpou ela. O diabo deturpou essa palavra. As pessoas dentro da igreja, elas falam assim, ó, você está me julgando? Então, a partir do princípio, irmãos, que você não quer ser julgado, você não julga ninguém. E aí a palavra de Deus fala que quando a gente se reúne, a gente tem que ter ordem no culto. A gente tem que ter ordem no culto dentro da igreja. A Bíblia fala que quando dois começam a falar em línguas, o terceiro se começar, o outro cala-se. Porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Para que no culto não seja um culto de bagunça. Hoje nós vemos gente dando cambalhota dentro da igreja. É gente rodando dentro da igreja que nem terreiro de macumba. E não está levando mais correção para dentro da igreja. Existe mais correção não, irmãos. As igrejas estão à mercê do ser humano, do homem, da carne. O Espírito Santo de Deus não tem mais lugar no púlpito de igreja. Porque quando alguém é levantado dentro da igreja, é oprimido. Quando Deus tenta levantar um vaso dentro da igreja para falar, o diabo oprime ele dentro da igreja. Manda ele embora da igreja. Oprime aquele homem, aquela mulher, e fala para ele se retirar, que ele não é bem-vindo ali. Hoje tem rock de Jesus, samba de Jesus. Hoje tem tudo de Jesus, tudo. Todo o pecado no mundo está dentro da igreja. Hoje nós não conseguimos mais reconhecer a igreja de Cristo. Por quê, irmãos? Porque eu não posso te julgar. Eu não posso te julgar. Irmãos, por que quando você ora por uma pessoa dentro da igreja, a pessoa não cura mais? Porque a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo está sendo ensinada. Irmãos, ó, lá em Tiago 5,16 fala assim, ó: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confessai as vossas culpas, irmãos, uns aos outros. Hoje dentro da igreja, irmão, você só pode falar, confessar, se for para o pastor. Aí você entra na salinha do pastor, fala, ele encobre, não fala para a igreja, ele encobre e manda a pessoa voltar para a nave da igreja e fica lá, mais um lá, pecando. E as pessoas estão cometendo atos terríveis, irmãos, dentro das igrejas. E aí vai falar com o pastor não quer escândalo dentro da igreja, vê o que ele faz? Ele fala, irmão, não faz mais isso não. Você promete para mim que você não vai fazer mais? Eu não prometo não, pastor. Pastor, você vai falar para alguém? Não, não vou falar não. Irmãos, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros, orai um pelos outros, para que sareis. Sabe por que ninguém sara mais dentro da igreja? Sabe por que as orações não estão curando mais dentro da igreja? Porque as pessoas não estão se confessando mais dentro da igreja. Você só vai saber, irmãos, muitas das coisas que acontecem dentro da sua igreja no dia que você sair. O dia que você sair dentro do seu ministério, você vai saber das falcatruas que estava acontecendo lá. Porque aí você vai ficar sabendo. Mas enquanto você está lá, eles fazem assim, ó, abafa. O ministério abafa. A igreja abafa. Todo pecado sendo abafado, irmãos. Chega uma hora que é tanto pecado dentro da igreja que o Espírito Santo não vem mais. O Espírito Santo, irmãos, passa longe da igreja. Passa longe da igreja, porque as pessoas não se confessam mais umas às outras. As pessoas não oram mais umas pelas outras. As pessoas não confessam os seus pecados umas às outras. Delegam isso somente para o pastor. Aonde está escrito na Bíblia que você tem que confessar o seu mal, o seu pecado para o pastor?
Aonde está escrito na Bíblia que você tem que confessar o pastor? A Bíblia fala em Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seu efeito. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus nos dias atuais está fadada a um grande fracasso espiritual, porque o diabo tem semeado no meio do povo de Deus a cobiça, o mal, a porfia, a concupiscência, a lascívia no meio do povo de Deus. Oh, aleluia! E o povo, irmãos, está dando as mãos aos pecados. Tem gente subindo no púlpito, irmãos, em pecados gravíssimos. E aí você vai na igreja, o emocionalismo que manda é 2 horas para louvor emocional e meio 20 minutos para pregação. O que liberta o ser humano, o que liberta o homem é a palavra de Deus. O louvor é para te conectar com o Espírito Santo, mas o que liberta o ser humano é a palavra de Deus. A Bíblia fala assim, irmãos: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Lá em Tiago 5, 14 e 15. Lá em Tiago 5, 14 e 15 fala assim, ó: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-os com azeite em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Aleluia! Irmãos, tem muita igreja aí que o presbítero fica lá só que nem um vaso, um prego no banco. O prego, irmão, no banco assim, ó. Não deixa o pobre do presbítero fazer nada. O coitado do presbítero fica na igreja, não pode trazer nenhuma saudação, irmãos. Tem igreja aí que não pode nem dar uma saudação. Tem igreja aí, irmão, que nem um testemunho você pode dar. Porque tem que ser os mesmos. Tem que estar ali a panela. Tem que estar o mesmo ali sempre. É o mesmo que canta, é o mesmo que louva, é o mesmo que prega. E se a Bíblia fala, irmãos, que a gente não pode no meio do povo de Deus ter essas coisas. Partidarismo dentro da igreja. Partidarismo dentro da igreja não pode ter. Todos têm que ter os mesmos direitos de confessar, de falar, de orar, de louvar, de contar um testemunho. Tem irmão aí que é abençoado, não pode contar porque não dá uma oportunidade. Quando que você vai ver o pastor da sua igreja chamar o presbítero da igreja e falar: presbítero, vem cá, ore por esse doente, dá o azeite? O presbítero da igreja vai orar. Por que não é o pastor? Porque a Bíblia está falando que é o presbítero. Se a Bíblia está falando: está alguém doente entre vós, chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungidos com azeite em nome do Senhor. E a oração de fé sarará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Aleluia! Tem igreja aí que tem 15 presbíteros, tem um pastor. O pastor não dá oportunidade nem para os presbíteros da igreja. Chama um povo de outros lugares e não dá para dar oportunidade para os presbíteros. E o presbítero fica lá com um prego no banco enfiado. Chega, senta, do jeito que sentou no final do culto, na bênção apostólica, ele levanta e vai embora para sua casa. Não pode fazer nada. Irmãos, Deus colocou na mão do presbitério um poder de curar os enfermos. Aleluia! O presbitério tem homologado por Deus um poder de curar os enfermos e de perdoar os pecados das pessoas. Mas por causa do orgulho, por causa do coração orgulhoso, não se permite que o presbítero da igreja levante a oração que vai sarar a doença daquele pobre, daquela alma que está ali sofrendo dentro da igreja. Aleluia! Glória a Deus!
Hoje nós vemos, irmãos, muitas igrejas engessando obreiros, engessando. Deus levantou um vaso, eles engessam. Aí Deus levanta outro vaso aqui, vamos engessar, vamos matar, vamos sucumbir o vaso do Senhor, porque nós não queremos a boca de Deus aqui dentro. Pena que os jumentos não podem entrar dentro das igrejas, porque se os jumentos pudessem entrar dentro das igrejas, Deus usaria os jumentos para falar, para profetizar aquilo que o Senhor quer falar nas igrejas. Eis que estou à porta e bato, mas o anjo da igreja não deixa eu entrar. Eis que estou à porta e bato, mas os anjos da igreja não deixam eu entrar. Nós estamos vivendo uma época que a igreja, irmãos, está sucumbindo ao pecado. Não se tem mais cura dentro da igreja, não se tem mais revelação dentro da igreja. Você não vê mais surdo ouvir, cego enxergar, paralítico andar dentro da igreja, porque não pode. Profetizar não pode. A palavra de Deus é a boca de Deus, irmãos. A palavra de Deus que vai te julgar, ela é a boca de Deus. Aleluia. Lá em João 12, 47 e 48 fala assim, ó: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque não vim e não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus fala isso. Vamos interpretar essa palavra, irmãos. Jesus, ele era o Messias. Ele veio trazer a salvação. Ele não veio julgar o povo, mas ele julgou o povo pelas suas atitudes. Ele não veio julgar o mundo e nem a humanidade, mas quando ele estava no meio do povo, ele não pecou. Então ele, o que ele fez? Ele julgou o mundo com a sua atitude. Aí no outro versículo fala assim, ó: quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Aleluia. Jesus, ele fala assim, ó: eu não vim, o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, porque Jesus era o Messias. Ele não podia chegar lá e julgar. Mas aí ele fala: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue, que a palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus é a boca de Deus, irmãos. Ela vem nos orientar a todas as questões. Ela orienta como o pai tem que se fazer, agir dentro da casa, como a mãe tem que se tratar, como os filhos têm que agir dentro do lar, dentro da família, como o pastor da igreja tem que agir, como os irmãos têm que se comportar, como a igreja do Senhor tem que fazer os cultos. Hoje, irmãos, o que é pregado dentro das igrejas? Um liberalismo teológico. Se pode tudo. Você pode o que você quiser, porque eles conseguiram achar uma linha teológica que você pode tudo. Pode julgar. Se você não pode julgar, você pode fazer o que você quiser. E se você pode fazer o que você quiser, para que Deus trouxe o Evangelho? Sendo que o Evangelho traz a luz para o entendimento daqueles que estão em trevas de pensamento, de entendimento. A mente humana é uma luz apagada à meia-noite, irmãos. O nosso pensamento é uma luz apagada à meia-noite, sem luz, um breu. Você não enxerga nem o nariz. Mas a luz do Evangelho, se acende a luz, e você vai conseguir enxergar a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, você era moribundo, você era pecador, você vivia na lama. E Deus reconheceu a grandeza que estava dentro de você. E Deus, Ele olhou para você, Ele viu algo que ninguém enxergou. E Ele tocou em você, Ele te libertou. Ele trouxe você para o caminho certo. Ele abriu seu entendimento, Ele te libertou, Ele trouxe você.
E aí o que você faz? Você, em vez de querer ser imitador dele, você passa a servir homens, servir ministério, irmãos. Não pode. Deus não te curou das enfermidades do mal. Deus não abriu os seus ouvidos que estavam cheios de comichões. Deus não tirou as escamas dos seus olhos para você ser servo de homem, irmão. Deus te resgatou e te pagou um preço alto por você, para que você fosse liberto dessas coisas. Para que você fosse liberto dessas coisas. E servisse a Ele. E olhasse para Ele. E ser obediente a Ele e a sua palavra. Aleluia! Glória a Deus! Eu sinto Deus neste lugar. Aleluia! Deus está neste lugar. Glória a Deus! Deus não quer você, irmãos, escravo de ministério. Deus pagou um preço, Jesus pagou um preço por você, irmão. Ele pagou o preço da sua vida. Ele falou, vou morrer no teu lugar. Está vendo eu vou morrer no teu lugar. Viu? Você não vai morrer, eu vou morrer no teu lugar. Eu só quero que você me obedeça. Porque se você me obedecer, eu vou te amar. E o meu Pai vai te amar. E eu vou me manifestar a você. Aleluia. Fosses comprado por um bom preço, irmãos. Não se faça servo de homens. Nunca deixe de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Porque Ele fala com você. Você sabe o que eu estou falando. Ele fala com você. Mas se você não ouvir e continuar andando, a voz dele vai ficar mais distante de você. E aí a voz dele vai ficar mais distante de você. Até você chegar a um ponto, irmão, que você está tão longe do Espírito Santo que você não vai ouvir mais ele. Ele vai falar, mas você não vai ouvir. E você vai se distanciar desse Espírito Santo, ao ponto de você se tornar um servo de homens. Servo de ministério. Servo de placa de igreja. Aqui, irmãos, eu não prego igreja, placa de igreja. Eu prego a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu prego as boas novas. Me orgulho de me tornar um atalaia de Deus. Falo com autoridade de ministério que eu tenho. Falo com autoridade do Espírito Santo que habita em mim. Aleluia! Falo com autoridade da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, para a sua vida, para a libertação e para que as correntes caiam imediatamente na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Que a igreja se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Minha carne está estremecendo aqui, irmãos. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Estou feliz. Porque aqui na nossa igreja nós temos liberdade para falar para você aquilo que Deus coloca em nosso coração. Aleluia! Aqui nós temos liberdade do Espírito Santo para levar a palavra genuína para para o seu ouvido, irmãos. Aqui nós não estamos presos a ministério. Aqui nós não estamos presos, irmãos, a placa de igreja. Aqui nós estamos presos pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Aquilo que Ele manda falar, nós falamos. E a responsabilidade é dele, não nossa. Dele. Porque o Evangelho não foi eu que escrevi. A Bíblia não foi eu que escrevi. Mas eu estou aqui para segui-la. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louva a Deus pela sua vida, meu irmão. Louva a Deus pela vida de todos vocês que estão aí do outro lado. Glorifico a Deus por você que nos ouviu, nem sequer por um minuto esta noite. Estou muito feliz por você, irmãos. Me perdoe se de alguma forma, irmãos, a minha voz se tornou uma voz muito forte, porque eu já tenho isso já de natureza. Minha voz é forte. Não estou irritado, mas eu falo
um pouco mais de forma enérgica. Então não me interprete que eu estou nervoso ou coisa assim. Porque esse é o meu jeito de falar, tá bom, meus irmãos? Eu quero falar com você esta noite. Com você, irmãos, que estão um pouco afastados do caminho do Senhor. E que hoje você viu nesta pregação algo que te chamou a atenção. Que o Espírito Santo falou no seu coração a esta noite. Você que está aí do outro lado, que não conhece a Deus, que não conhece Jesus, mas que você se identificou com esse Jesus, com este evangelho maravilhoso de Deus. E esta noite você quer fazer um pacto com Deus. Você que está longe dos caminhos do Senhor, que já aceitou Jesus, que já se batizou, mas que você está longe dos caminhos do Senhor. E quer realmente esta noite reatar com o nosso Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo. Eu peço para você se colocar de pé. Eu peço para você, neste momento, colocar a mão no seu coração, confessar que só Jesus é o Salvador do ser humano. Confessa, irmão, só Jesus pode salvar. Ele veio em carne, ele foi crucificado e ao terceiro dia ele ressuscitou. E a palavra de Deus fala que ninguém pode falar isso se não for em espírito. Aleluia. Nenhuma carne confessa que Jesus veio em carne, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, se não for através do Espírito. Aleluia. Louva a Deus pela sua vida, irmão e minha irmã. Que o Espírito Santo do Senhor tenha falado grandemente na sua vida esta noite. E você que quer aceitar Jesus, fale aí junto comigo. Eu aceito a Jesus como meu único suficiente Salvador. Amém. Fale aí, meu irmão. E você que quer reatar, que você que está afastado, você está bem fraquinho. Você está achando que Deus não vai voltar a falar com você, porque você cometeu várias coisas ruins. Não se preocupe, irmão. Se você não blasfemou contra o Espírito Santo, há perdão para o seu pecado. Confesse o seu pecado aí agora para Deus. Aleluia. Que Ele vai reatar com você, irmão. Deus é poderoso para te perdoar. Ele perdoou o ladrão que estava do lado direito dele, que chamava Dimas. Ele vai perdoar você também. Glória a Deus, aleluia. Peça perdão agora aí, que Ele vai ir até você e Ele vai se unir novamente com você. Aleluia. Denilson Salviato está assistindo Jesus. Aleluia. Os céus neste momento, os anjos estão fazendo festa, porque o Denilson está aceitando Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus pela sua vida, Denilson. Força e graça, Senhor. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus te conceda força para que você nessa trajetória você consiga vencer, porque não vai ser pela sua força, Denilson, mas vai ser pelo Espírito Santo de Deus que vai habitar na sua vida esta noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque você está aceitando o Salvador na sua vida. Aleluia, Jesus. Que o Espírito Santo de Deus faça morada no seu coração. Que a partir de hoje você nunca mais será o mesmo. Aleluia. Deus, Senhor. Que Deus faça morada na sua vida. E que todos os seus pecados sejam perdoados em nome de Jesus. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. A partir de hoje você é uma nova criatura, Denilson. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você é uma nova criatura. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus lhe conceda força. Que Deus lhe conceda sabedoria. Que Deus lhe conceda prudência. Que Deus venha arrancar dos seus ouvidos todas as influências do mal, para que a partir de hoje você siga uma vida reta, uma vida de santidade, uma vida de separação do pecado. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Palmas para você, Denilson, porque você fez o certo. Glória a Deus. Deus seja louvado na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estou muito feliz, irmãos, porque uma alma aceitou Jesus agora. Estou muito feliz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Uma alma se rendeu, uma vida se rendeu aos seus pés, Senhor. Oh, aleluia. Grande será esse jovem, grande será esse homem nas tuas mãos, Senhor. Toma ele nas tuas mãos, Senhor. Usa esse vaso, limpa e purifica esse vaso e faz morada no coração dele, Glória Pai. a Deus, aleluia.
Ó, Denilson, depois, se você quiser fazer contato com a gente, você pode fazer, a gente conversa com você fora da live, tá bom, meu irmão? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você tenha uma ótima semana, que todos vocês tenham uma excelente semana, e que a semana que vem, irmãos, é o nosso culto de Santa Ceia, lembre-se, amém? Vou dar a bênção apostólica, nós já passamos 14 minutos, perdão, irmãos, que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, aqui e aí. Em nome de Jesus. Todos dizem? Amém. Está terminado em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.